Olá, tudo bem? Se você é trader ou tem interesse em se tornar um trader algum dia, com certeza você já deve ter estudado ou ouvido falar a respeito de análise de fluxo, ou também conhecido como tape reading. Esse tipo de análise, diferente da análise gráfica, você analisa a fita, ou seja, você faz a leitura dos players que estão movimentando o mercado, dos bancos, corretoras, que estão agredindo ou que estão apregoando ordens no book de ofertas. Você acompanha a profundidade do preço, o volume por preço. É uma leitura completamente diferente da leitura gráfica, um tanto quanto mais complexa, inclusive. É provável que você já tenha visto pessoas operando com a tela mais ou menos igual a essa. As pessoas que operam visualizando esses indicadores e outros estão utilizando tape reading, análise de fluxo. Tudo bem, aí você vai se perguntar, nossa, mas é muito difícil, é muito número, é muito complicado. Pois é, e se eu te disser que tem uma forma de você acompanhar todos esses números de uma forma muito mais fácil? É evidente que você não terá exatamente o mesmo acompanhamento, mas terá basicamente a mesma noção de preço, de análise, que essas pessoas que fazem tape reading também têm. O preço no mercado financeiro ele se desloca de acordo com a demanda, né? Com a oferta. Então, vocês imaginem se fosse possível você ter acesso ao Times and Trades e o book de ofertas, tá? Times and Trades e o book de ofertas. Mas sem precisar ficar analisando esses números e tudo mais, mas sim de uma forma muito mais clara, muito mais simples. Pois é, aqui no MetaTrader você tem essa possibilidade. Eu criei esses indicadores que ele te sinaliza se como que nesta região do preço está a agressão. Quem está comprando ou vendendo mais? Tá? Então, quando ele está positivo, é porque você tem uma agressão mais compradora. Se ele está negativo, é mais vendedor. Aqui as ofertas é o book de ofertas nessa região. Tá? No caso do mini índice, 25 pontos acima, 25 pontos abaixo. No mini dólar, 2,5 pontos acima, 2,5 pontos abaixo. Tá? Tanto para agressão quanto para oferta. Percebam que desabou aqui o Times and Trades, né, a agressão, e o candle correspondeu na mesma hora. Né? Então aqui fica muito claro para você acompanhar o mercado, para você saber o que está acontecendo. Aqui a gente consegue saber, olha só, teve uma pancada vendedora, o mercado recuou, agora está próximo do 0 a 0, eles estão recuperando na compra, o mercado já está se estabelecendo. Então aqui você consegue acompanhar, ter uma noção boa do mercado. Se você ficar olhando para o gráfico e olhando para esses indicadores no mesmo tempo, durante 5 minutos você já consegue entender o que está acontecendo no mercado com muita facilidade. Por exemplo, se o preço chega nessa agora, tá aqui, começa a ter um monte de compra, e o preço não sai do lugar, tá? Aí de repente bateu aqui 15 mil de compra de saldo e o preço continuou no mesmo lugar. Aí de repente bate 5 mil na venda negativo e o preço desaba. Você já entende o quê? Que é essa região do preço, os vendedores precisam fazer menos força para movimentar o preço. Tá? Então você sabe que, opa, quando chegar naquela região eu vou me atentar um pouco mais no book de ofertas e na agressão, porque pode ser uma oportunidade boa para eu vender, certo? Esta é uma noção de tape reading, tá? Você não está se baseando em indicadores do gráfico, tanto que o gráfico aqui está limpo. Não, você está se baseando na agressão do mercado, na movimentação dos players, tanto na agressão quanto na oferta. Esse indicador aqui, que é o indicador de esforço, o que ele faz? Ele calcula, de acordo com os últimos 10 candles, qual foi o volume negociado nos últimos 10 candles e vê se foram candles de alta ou de baixa. E ele te diz quem tem que fazer menos força para movimentar o preço. Nesse caso, os vendedores tiveram que fazer menos força. O mercado, então, está com mais facilidade para os vendedores nesse momento. Sempre quando esse indicador está negativo, está indicando mais facilidade para o vendedor. Sempre quando ele estiver positivo, mais facilidade para o comprador. Tá? Então, imaginem vocês analisando tudo isso aqui, tá? E operando de forma 100% automática no mercado financeiro. Pois é possível. E eu vou mostrar para vocês agora. Conheço o robô Full Flux. Esse robô, ele é
voltado para MetaTrader 5 exclusivamente, e ele faz apenas análise de fluxo para a sua tomada de decisão. Aqueles indicadores que eu mostrei para vocês anteriormente, por exemplo, divergência de esforço, times and trades, agressão e ofertas, estão presentes no Full Flux. Tá? Então aqui nós temos a divergência de esforço, saldo do book e saldo agressor. Tá? Então tudo você tem aqui no Full Flux à sua disposição. Tá? E como que funciona o Full Flux? A lógica para esse robô trabalhar é a seguinte. Vamos dizer que você está observando o mercado e tal, e você chegou à conclusão que uma agressão, sempre quando o mercado fica com uma agressão aqui, ó, de 10 mil, geralmente o mercado fica bem frenético. Tá? Aí você fala assim, tá, mas eu preciso de uma agressão de 10 mil e eu preciso que eu tenha um book de pelo menos 1000 positivo para me servir de escora, né? Para você chegar a essa conclusão que eu estou falando, basta você ter esses indicadores ou o próprio robô e ficar acompanhando durante alguns dias, um dia, para você ter uma noção como que o mercado se desloca com base nesses indicadores, tá? Com essa noção, você vai saber, bom, toda vez que tiver 10 mil na agressão e 1000 no book, eu vou entrar nessa operação, desde que o preço pelo menos dispare 20 pontos quando isso acontecer. Tá? Então, por exemplo, aconteceu uma agressão de 10 mil na compra, o book está com 1000 positivo, e a partir do momento que entrou essa agressão de 10 mil, o book ficou positivo, o preço se deslocou 10 pontos. O que o robô vai fazer? Vai entrar comprado. Deslocou para cima. Tá? Ah, mas aí foi uma agressão vendedora com um book vendedor. O preço precisa fazer o quê? Deslocar 10 pontos para baixo a partir do momento da agressão. Aí para validar o seu sinal, para dizer assim, bom, bateram e o preço caiu. Você pode falar mais pontos? Posso falar 50 pontos, 100 pontos, quanto tempo? Que, por exemplo, assim, o preço entrou a agressão agora, tá? Muito forte. Por exemplo, agora, ó, agressão de 1000, tá? 60 no book, né? O book travado e entrou a agressão de 1000. O que vai acontecer? Quando entra essa agressão de 1000, você fala assim, bom, nos próximos 30 segundos o preço precisa disparar 50 pontos, tá? O que vai acontecer? Você vai dizer isso aqui no robô. Como que o robô vai se comportar daí nesse caso? Bateu a tua agressão aqui nesse ponto. Assim que o preço se deslocar os 50 pontos, ele vai confirmar a agressão que você determinou. Aí o teu robô entra vendido, por exemplo. Tá? Então ele leva em consideração esse tempo que você mesmo determina. Bom, o preço, a partir do momento que ele bater na agressão, ele tem 10 segundos para deslocar 50 pontos. Se ele não deslocar, daí ele pode voltar a refazer o cálculo. Você pode parametrizar desta maneira no robô, tá? E ele vai trabalhar baseado nisso, no fluxo. Ah, beleza, mas aí, e se eu não quiser por tempo? Eu quero falar assim, cara, toda vez que bater uma agressão de 10 mil, eu quero entrar na hora da agressão e fazer um scalp, pegar 20 pontos. Sim, você pode colocar. Você coloca 10 mil de agressão, book 0, né? Bateu 10 mil, ele vai entrar. Tá? E daí você coloca um alvo de 20 pontos. Pronto. Você vai fazer scalp em várias operações. Sempre que entrar agressão. Tá? Outro fator muito legal é o seguinte. Muita gente foge do horário que tem notícia no mercado. Né? Muita gente foge do horário que tem notícia. Só que em momentos de notícia, você tem uma alta pressão no mercado. Entra muito volume. Então, vamos lá. Imaginem se tem uma notícia nesse exato momento, 3 touros, entrou um volume muito vendedor e você está de fora. Por quê? Você falou, não, eu não vou operar no momento de notícia. Mas às vezes é na notícia que te dá a melhor oportunidade. Né? Já pensou nisso? Então, o que esse robô faz? Você pode falar para ligar ele apenas nos horários de notícia. É evidente, você vai falar para aqui, encerrar posição em notícias, ignora, né? Assim, põe para ele só entrar em horário de notícias. Por quê? Saiu uma notícia, entrou uma agressão, vamos dizer, de 10 mil, ele vai entrar naquele trade, na hora. Tá? Por quê?
veio a notícia e entrou muita agressão a favor daquele preço. Você vai entrar a favor da notícia e vai tentar fazer o teu trade ali, o teu dia, a tua meta. Essa é a ideia, tá? Eu vou passar para vocês, agora foi um overview, né, sobre o robô, sobre tape reading. Vou passar um pouco para vocês sobre as configurações desse robô, quais as possibilidades que você tem, tá, à tua disposição. Então você pode trabalhar apenas nas notícias, apenas fora das notícias e ignorar tudo. Ele vai trabalhar fora e dentro das notícias. Você pode encerrar as posições se tiver notícias. Então, por exemplo, se você coloca aqui, eu quero trabalhar apenas fora das notícias, tá bom? Aí você abriu uma operação 9h30 da manhã e 9h40 você ainda está posicionado. E tem uma notícia 9h40. Qual vai ser a atitude do robô? Ele vai zerar a tua operação, porque tem uma notícia relevante. Ele não vai se expor ao risco, tá? Outro ponto, mudança de sinal, encerrar a posição. O que é isso? Vamos supor, você entrou numa operação de compra, só que no meio do trade, o robô identificou, opa, agora é bom você vender. Independente se você estiver no lucro ou na perda, o robô zera a tua operação e entra a favor da próxima operação. Então você pode deixar isso sim ou não, tá? Se você quer zerar ou não, porque daí o robô vai identificar e vai entrar em todos os sinais. É evidente que se você estiver numa operação de compra, ele identificar para comprar de novo, ele não vai dobrar a mão, ele não vai fazer médio nem para frente, tá? Isso não. Você pode determinar se você quer fazer preço médio, tá? Você tem a opção aqui, se quer fazer ou não o preço médio, ok? Aqui você tem a opção do preço médio gradativo ou imediato. Quando você põe imediato, ele vai apregoar vários médios de uma vez, tá? O que eu recomendo é sempre utilizar o gradativo, porque o imediato vai consumir toda a tua margem. Isso aqui é bom quando você tem muita margem já, tá? Mas eu utilizo o gradativo. O que o gradativo faz? Você entrou numa operação, ele vai pôr um preço médio, vai aumentar a tua mão uma vez. Você vai apregoar, né, aquela ordem. Por exemplo, eu entrei comprado e em 10 pontos eu quero pôr mais uma ordem de compra, dobrando a minha mão. O robô vai entrar comprado e a 10 pontos ele vai pôr aquela ordem de compra. Quando pegar essa ordem de compra, ele vai pôr mais uma em 10 pontos. E assim vai, assim sucessivamente. Aqui você pode determinar quantas vezes ele vai fazer esse aumento de mão. 7 vezes, 5 vezes, 3 vezes, você determina, tá? Eu quero fazer só um médio. Pronto, você põe o número 1. Após fazer o médio, o que o robô vai fazer? Você pode falar, olha, quando eu fizer o médio, eu quero ajustar o meu alvo. Ou seja, eu comprei mais, meu preço foi para metade do caminho, certo? Ok, eu quero que o meu take profit, meu alvo, tá? Assim que eu fizer o médio, né, ele seja deslocado, ele saia de 200 para 10 pontos. Eu só quero sair com 10 pontos de gain, porque eu já estou errando o trade e eu quero sair o mais rápido possível. Você pode falar para o robô fazer isso. Não, eu não quero ajustar o alvo, eu quero potencializar. O que vai acontecer? Ele vai levar em consideração o seguinte, você entrou comprado, dobrou a mão, você entrou com um contrato, está com 2. Quando o preço voltar a teu favor e estiver fazendo 50 pontos em relação ao seu médio, ele vai pôr o stop no 0 a 0 e vai carregar a operação com 50, a partir de 50 pontos de gain. Entendeu? Então com stop gain, tá? Trailing stop. Beleza? Você pode determinar limite de perda, ganho diário, ganho por operação e perda por operação. Você pode determinar a questão do TP após o médio, né? Se for ajustar, ele vai pôr o seu TP. Se for potencializar, ele vai transformar num stop gain, né? Num trailing stop. Teu stop loss, teu take profit na operação. Com quantos pontos de gain você quer que o robô desloque teu stop móvel? Então, estou ganhando 10 pontos no dólar. Você vai pôr 10 aqui. Quando ele fizer 10 pontos, ele vai pôr o stop no 0 a 0 e vai começar a conduzir o trade para você. Tá? Com quantos pontos você quer dobrar a tua mão, fazer preço médio, né? O famoso médio. Eu quero fazer a cada 200 no índice, eu quero fazer a cada 5 no dólar. Você pode determinar aqui. Você quer usar um medidor de esforço, sim ou não? O medidor de esforço nada mais é do que esse indicador que eu comentei com vocês, a divergência de esforço, tá? Que ele vai calcular quem está tendo que fazer menos força para movimentar o preço. Você pode falar 1 minuto, 5 minutos. Qual é a divergência que você quer levar em consideração? Então, para entrar comprado tem que estar menos 50 para baixo, para entrar vendido, para comprar, aliás, para entrar comprado tem que estar 50 para cima,
para entrar vendido tem que ter 50 para baixo e assim sucessivamente. Ah, eu quero usar a média móvel. Qual o tipo da média, qual o tempo gráfico, qual o período. Para que serve a média móvel? Você só vai comprar acima e só vai vender abaixo, é para filtrar a tendência. Eu quero agressão em book de ofertas, que é a ideia, né? O setup é voltado por isso aqui. Bom, se tiver 1000 de agressão e tiver com um book de 1000 positivo, aí você tem que falar assim, ó, escora. Se tiver 1000 de agressão positiva, 1000 de book positivo, eu quero entrar comprado. Você vai falar escora. Se tiver 1000 de agressão positiva e o book tiver 1000 negativo e você quiser entrar comprado, ou seja, usando o book como liquidez, aí você tem que pôr liquidez, tá? Então, se você quiser usar o book a teu favor, é escora. Se você quiser usar o book como contra você, vamos dizer assim, para servir de liquidez para você, você tem que mudar essa opçãozinha aqui para liquidez, tá bom? Movimento considerado após agressão. O que é isso? É assim, ó. Você determinou 1000 pontos, 1000 de volume de agressão, 1000 de book, liquidez. Tá? Então, o teu robô ele vai entrar comprado quando? Vamos supor que seja nesse setup aqui. Tá? Vamos ignorar daqui para baixo, só daqui para cima. Quando que ele vai entrar comprado? Se estiver acima da média móvel suavizada, né, de 50 períodos no gráfico de 1 minuto, ele vai, posso entrar comprado. Desde que a agressão seja com um saldo de 1000 comprador, o book de ofertas esteja 1000 negativo, tá? Porque é liquidez, e o preço se desloque. A partir do momento que ele ficar com 1000 de agressão e 1000... Aliás, a partir do momento que ele entrar 1000 de agressão, o preço precisa se deslocar em até 3 segundos, 75 pontos, tá? Ou seja, o que tem que acontecer? Só para vocês entenderem, vou dar um OK aqui. Só para vocês entenderem. Vamos supor que deu agressão nesta linha aqui. Encheu de agressão aqui, beleza? O robô vai entender assim, opa, aqui encheu de agressão. Agora você tem agressão compradora. Você tem 3 segundos para disparar 75 pontos para cima. E disparou. Então essa agressão movimentou o preço. Então tá, então agora eu quero entrar comprado. Você vai entrar comprado aqui, ó, a partir de 75 pontos de agressão. Entendeu a lógica? Então, entrou 1000 de agressão, ele salva o preço. Entrou 1000 de agressão, ele salva o preço. O preço tem 3 segundos para atingir 75 pontos. Atingiu? Atingiu. O book tá te dando liquidez? Tá. Então você compra. Tá? Ele vai analisar o book no final. Não é no momento aqui, não. Ele pega a agressão e salva o preço. Se você colocar assim, por exemplo, 0 e 10, o que vai acontecer? Assim que der a agressão de 1000, tá? Ele já vai salvar o preço e falar assim, ó, tô pronto para comprar, porque ele não está exigindo nenhum movimento do preço. Então, ele vai olhar assim, beleza, tô pronto para comprar, e o book já está me fornecendo liquidez. Então, eu posso comprar. Beleza. O robô vai lá e vai comprar para você. Na hora. Tá? É isso que o robô faz. Então, depende muito dessa questão aqui. Quanto que você quer? Ah, se o preço entra uma pancada numa notícia, eu não vou pôr aqui 200 e vou pegar uma agressão de 1000. Por quê? Entrou uma agressão de 1000 e o preço andou em 10 segundos 200 pontos, a chance dele voltar tudo nesses 10 segundos é muito alta. Então não vale a pena eu correr um risco desse. Né? Então, essa que é a questão aqui. Tá? Do tape reading. Aí aqui você pode determinar o seguinte. Região neutra. Você não quer que o robô execute nenhum trade perto da máxima e da mínima do dia. Ok? Beleza. Mas quantos pontos perto da máxima e da mínima? Não quero, se tiver no dólar, por exemplo, né? Não quero que execute nenhum trade 5 pontos da máxima ou da mínima. Tá bom, você vai por 5 aqui. Hoje o mercado tá bonito. Tá bonito para eu comprar, então eu quero que o robô só faça compra. Você pode definir isso também no robô. O mercado está em tendência de alta. Quando tiver em tendência de alta em relação à abertura do dia, eu quero que o robô só compre.
Se tiver em tendência de baixa em relação à abertura, eu quero que ele só venda. Pronto, é só você ligar a variação diária. Se você deixar desligado, ele vai ignorar a variação do dia, tá? Em relação à abertura. Aqui tem os horários de negociação. Vale lembrar que, aqui é um exemplo, 17h59, mas olha só, você não pode colocar um horário superior às 16h30. Olha o que acontece. Ao tentar colocar um horário superior às 16h30, ele te dá um erro. O horário deve ser inferior às 16h30 e tira do gráfico. Por quê? O robô, se tiver alguma posição tua aberta a partir das 17 horas, o robô zera tudo a mercado. É isso que ele faz, tá? Então, acredito que tenha ficado claro para vocês como que funciona esse robô. É um excelente robô, tá? Excelente mesmo. Já foi testado, está funcionando perfeitamente. Mas como que eu faço para ter uma noção boa do mercado, né? Saber utilizar o robô corretamente? É simples. Ao arrastar o robô para o gráfico, você vai ter acesso àquelas informações que eu mostrei para vocês antes, né? Então, que são relacionadas a esses indicadores. Basta você ficar um tempo analisando o índice, o dólar, né, o ativo que você for operar. Baseado naquelas informações ali em cima, você já começará a ter noção de como o ativo se comporta quando ocorre uma agressão, um aumento muito significativo no book de ofertas, se vale a pena entrar na escora ou na liquidez. Então você vai entendendo isso com o tempo, tá? Porque vai ter pessoas que vão gostar de fazer scalp, vai ter pessoas que vão tentar entrar só em notícia. Então tudo isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas é muito simples, é muito fácil. Ao arrastar o robô para o gráfico, ele já te traz essas informações na hora e basta você ter um pouco de sensibilidade, dedicação e acompanhar o mercado durante um tempo com o robô no gráfico, para que você adquira o conhecimento necessário para que extraia o melhor resultado possível que o robô pode te proporcionar. Tá bom? Espero que tenham gostado desse robô. Eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento dele, porque é um projeto que eu venho trabalhando já há muito tempo e me surpreendeu. Ficou muito bom mesmo. Desejo a vocês sucesso e bons trades.